Está entrando no ar o seu programa semanal de notícias e entretenimento. Revista da Cidade. Boa tarde, Quaraci. Começa no seu rádio através da 104,9, programa Revista da Cidade. Hoje, portanto, 3 de fevereiro de 2017, está entrando no ar este programa que é líder de audiência neste horário, e nós temos muito a agradecer a você que tem nos acompanhado ao longo dos dias. Nosso editorial. O nosso editorial de hoje vem falar a respeito da prisão de Eike Batista e a morte cerebral de Dona Marisa Lula da Silva. Foi bem pensado a respeito da prisão de Eike e que a gente não esperava um clima diferenciado para com o ex-bilionário do mundo, Eike Batista. Nós vimos as suas projeções, acompanhamos a sua trajetória em noticiários, dizendo de uma projeção significante que o mesmo seria, inclusive, uma das pessoas mais ricas, aliás, a pessoa mais rica do planeta Terra em 2017. E a gente fica pensando como se fazer uma projeção para se tornar o mais rico em tal época. E isso só na cabeça de quem ganha muito dinheiro fácil. Como é ganhar dinheiro fácil? Ganhar dinheiro fácil é fazer contratos bilionários para tirar proveito de X que vai do A ao Z, transferindo para a parte numérica de 0 a 9. E isso Eike Batista conseguiu fazer ao longo dos anos, ostentando naturalmente a sua fama, ostentando naturalmente o grande empreendedor. E, gente, é preciso entender que nem sempre um grande empreendedor é aquele que tem muito dinheiro. O grande empreendedor é aquele que pensa em empreender, buscar investimentos e fazer acontecer. Isso ele fez algumas vezes. Só que Eike Batista fez questão de fazer montando naturalmente na máquina pública. Ninguém conhecia a história de Eike Batista, mas o mesmo é filho de um ex-ministro da velha guarda, da ditadura militar. E, por certo, ele tirou algum aprendizado satisfatório para que chegasse onde chegou. Mas os tempos são outros. Os tempos mudaram verdadeiramente. A gente entende que as coisas têm mudado, mas mudado a passos largos, com muita rapidez. E Eike Batista, por sua vez, consegue uma briga gratuita dentro da justiça, e isso lhe custou muito caro. Qual foi a briga de Eike Batista, portanto? A briga de Eike Batista foi quando ele foi pego sonegando naturalmente impostos, tributos federais, e um juiz federal, juntamente com o juiz de estado lá no Rio de Janeiro, consegue apreender através de um mandado, consegue apreender parte do seu patrimônio, inclusive para quem não sabe, um carrinho, parece uma brincadeira, chama Lamborghini. Levou também uma Lamborghini, e esse carro, tempos depois, viram o juiz que tinha apreendido o carro rodando. E ele, com as suas influências na mídia, um homem ainda rico, consegue colocar para o Brasil inteiro que ele foi injustiçado, foi perseguido, onde o juiz apreende um bem seu e fica fazendo uso. E a gente sabe que isso não pode. A gente tem conhecimento que isso não pode. Mas meu pai e o pai de muita gente já dizia: manda quem pode, obedece quem tem juízo.
E Eike Batista não teve juízo quando falou do juiz. Eike Batista deixou acontecer o escândalo sobre a mídia, e a mídia mostrou que o juiz estava errado, e a gente sabia que o juiz estava errado. Mas por trás do juiz, por trás do erro do juiz, do abuso cometido pelo juiz, Eike Batista tinha muita coisa para deixar vir à tona a nível de Brasil, principalmente. E a justiça, ela trabalha como qualquer outra instituição de força, justiça, polícia. Eles trabalham com uma consideração fortíssima entre um e outro, fortalecendo naturalmente os seus laços e buscando assim um corporativismo que ninguém entende o tamanho dele. Eike, por sua vez, consegue ser vasculhado. E nessa vasculha contra Eike Batista, muitas coisas vieram à tona. Falência inexistente, mas publicada como falência. Dívidas e mais dívidas, e assim foram se juntando, sonegações. Depois descobre que Eike Batista estava envolvido dentro dessa corrupção maciça, fortíssima, visível, que tem no Brasil, nos grandes poderes, nas grandes esferas. Eike estava atolado até a cabeça. Por sua vez, Eike começa a ser, depois de investigado, naturalmente já um cidadão procurado, e a Polícia Federal já afirma que houve vazamento para que Eike pudesse sair do país. Um homem rico, muito dinheiro, muitas influências, e tudo tem possibilidade para se fazer quando se tem dinheiro também. Além do dinheiro, das influências, das amizades, Eike consegue sair do país, mas já estava assinalado como procurado no mundo inteiro. Acha por bem, quando você é procurado no mundo inteiro, acha por bem voltar, se não, suicidar-se. Ele preferiu voltar, e alguém fica admirado porque que Eike veio e fizeram aquela coisa do cabelo, cortar o cabelo. Gente, a questão ali de Eike era para comprovar que não houve abuso, lesões, coisa desse tipo. Então, como é que você vai ver se você não foi lesionado na cabeça, se a sua cabeça não está rapada? É essa a grande questão. Aí alguém diz assim, pelou a cabeça, porque é isso? Não, não é nada disso. Nesses casos, infelizmente, a não ser que você já tenha um cabelo 100% baixo, que visivelmente não há necessidade de se fazer, ou se ao mesmo tempo for careca na totalidade. Com isso, Eike é preso, se entrega preso e fica no local. Acredito na vida, Rodrigo Leite, que ele nunca pensou de chegar àquele local. Ele está em uma cela de 6 metros quadrados, numa cela que não tem vaso sanitário. Ele está dormindo em um colchão, e o colchão está sobre um beliche, daquele simplérrimo, que qualquer cidadão que ganha acima de um salário mínimo não quer um daquele, quer um melhor, e ele está lá. Aí alguém disse, mas ele está com a televisão. É uma televisão, um circuito pequeno, que tem uma tela para ele. É diferente do ex-governador Cabral. E por que que o ex-governador Cabral tem 6 ventiladores na cela, tem vaso sanitário? Sabe por quê? Porque Eike é tão relaxado que nem estudou para ter um diploma de nível superior. Essa é a grande resposta porque que Eike Batista, o milionário, o ex-bilionário, está ali naquela cela, passando aquelas dificuldades de instalações. Mas voltando a esta ação, a esta conversa, nós entendemos seriamente que a justiça brasileira, que a Polícia Federal nunca trabalhou tanto e fez cumprir a lei. Quanto à morte cerebral de Dona Marisa Lula da Silva,
a gente entende muito bem que veio sendo acometida já há mais de 10 anos com esse aneurisma e foi se acumulando. As pressões, naturalmente, foi muito intensificada nos últimos 2 anos. E se a pessoa tem uma enfermidade cerebral, a tendência é que piore. Isso veio piorando. E na manhã de ontem, a equipe do Dr. Calil consegue detectar que o cérebro da senhora Marisa já não estava mais oxigenando, na nossa linguagem aqui. Eles têm lá um outro termo, mas já estava morrendo aos poucos. E o senhor Lula da Silva, ex-presidente da República, com os filhos, já procurava pessoas para que pudesse ser servidos com alguns órgãos da ex-primeira-dama do Brasil. A gente sente muito, ver naturalmente, porque é uma vida, gente. É uma vida de uma pessoa que recentemente estava na mídia, estava com o povo e que de repente vai desaparecendo. E você não vê noticiários a todo instante, sabe por quê? Porque ele não é mais o presidente da República. A gente vive o momento individual que cada um tem. E aqui a gente precisa aprender uma grande lição. Nós só somos o que somos. Agora só valemos o que temos. Boa tarde, Quaraci. Revista da Cidade. Nós já estamos aqui mandando aquele abraço a você que mora no distrito de Itamutinga, no povoado de Marcos Sacramento, no distrito do São Roque, nos bairros. É uma satisfação enorme saber que você está nos acompanhando no bairro Maria Gabriela, no Joia do Almada, na Feirinha, no Berimbau, na Colina, no bairro Jardim Cajueiro, na Barragem, e a você também do bairro Bela Vista. É um prazer saber também que você, em toda a zona rural do município de Quaraci, está nos ouvindo, nos acompanhando através da 104,9. A você, internauta de todo o Brasil, que está ligado através da Rede Portal. É uma satisfação saber que você nos acompanha nesta sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017. Rodrigo Leite, o que é que nós temos aí para o final de semana? Boa tarde, Maia. Boa tarde, ouvintes da Terra do Sol. Pessoal que está conectado aí no nosso canal no YouTube. Nós estamos entrando já, segundo mês do ano, mês de fevereiro. Janeiro já foi, já acabou, já passou. Hoje a gente já está aí no dia 3 e nós estamos no mês festivo de Carnaval. Mas nesse final de semana na nossa cidade nós temos continuidade da festa da padroeira Nossa Senhora de Lourdes, aonde está acontecendo um novenário. Todas as noites tem a celebração religiosa e logo em seguida está tendo um sonzinho ao vivo ali no átrio da igreja, no pátio ali na frente da igreja, com alguns quitutes para que as pessoas possam contribuir com as obras aí da igreja matriz da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E cada dia recebendo um padre, recebendo representantes de outras comunidades da região. Ontem mesmo foi a vez do padre da cidade de Itapitanga, padre Wellington, que esteve participando lá e fez uma pregação interessante, Maia. Ele fez uma pregação porque o tema ontem falava sobre o anjo quando foi até Maria para anunciar a chegada de Jesus. E ele fazendo um comparativo que hoje em dia as pessoas estão extremamente focadas no uso das redes sociais, dos aplicativos, e ele fez um comparativo lá de que onde estaria a figura do carteiro, porque o carteiro perdeu a magia que antigamente ele tinha de levar efetivamente as correspondências. Aí na pregação ele fala que a função do carteiro hoje é praticamente levar a fatura do cartão de crédito. Não leva mais. O telefone também. O telefone não leva mais as cartas, né? Aquela tradição que se tinha das cartas, de você
Passar no correio e perguntar, já chegou minha carta, tá aí? Isso, para você ter notícias, né? Hoje não, hoje é tudo muito rápido. E aí ele fez um comparativo do seguinte: como seria se Deus, ao invés de mandar o anjo, ele tivesse mandando um WhatsApp para Maria? Que situação! Ele falando que as coisas estão muito mecânicas hoje e não está havendo mais o diálogo, a conversa efetivamente. As pessoas às vezes estão dentro de casa de um cômodo para o outro, mandando mensagem um para o outro. Não sei se acontece isso na sua casa. Mesma mesa. Na mesma mesa, né? É. Foi interessante a pregação dele, justamente falando da importância do aviso, do anjo, da informação que chegou para Maria, que ela daria à luz a um filho, que esse filho seria o Messias, e trazendo para os dias de hoje como é que está o processo de comunicação hoje na sociedade e justamente nas famílias, que às vezes os diálogos estão meio dificultados dentro da família e que na verdade o diálogo é necessário. Então esse foi o tema que foi tratado pelo palestrante, o padre Wellington da cidade de Tapitanga ontem, que esteve aqui. E hoje nós teremos a visita de outros padres, amanhã, no domingo e todos os dias que seguem até efetivamente a gente chegar na festa, que será no sábado, no dia 11, e o show com a banda Dominus, que será na sexta-feira, no dia 10. Mas, falando do mês de fevereiro, e a gente tem que falar aí de carnaval, né? O zum 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 do carnaval de Itabuna tá aí rondando a nossa região. O carnaval é sexta-feira da semana que vem, sexta, sábado e domingo, e ainda está efetivamente sem divulgação das atrações. Porém, nós temos aqui informações, deixe-me pegar aqui um dos nossos blogs regionais aí, que tem a matéria sobre o carnaval de Itabuna. A Bahia Tursa liberou aí 300 mil para patrocinar aí o carnaval de Itabuna. Deixa eu ver onde foi que estava essa matéria aqui. Bom, antes da gente chegar, daqui a pouco a gente chega nela, vamos dar um giro na região. Canavieiras, o prefeito Almeida, Maia, encontrou uma macumba no carro. No carro dele? No carro dele. Na noite de quarta-feira, o prefeito Almeida, que é do PPS, encontrou uma macumba sobre o seu carro. O fato aconteceu logo após o rompimento com o grupo do ex-prefeito Zairo do DEM. Ele teve apoio de Zairo do DEM e teve algum rompimento lá dos grupos. E aí ele até pousou para uma foto com essa macumba aí. Tá no Políticos do Sul da Bahia. Outra notícia... Isso é coisa de cidade provinciana. É? É. Gente esclarecido, gente que discute, que pensa... Jamais vai entrar numa... Quaraci já passou dessa fase? Nós não somos mais provincianos, não. Não? Não. Aqui nós somos agora ranzinzos. Por quê? Porque fica aquele... Sabe o que é o cri-cri? Sei. Aqui agora nós estamos cheios de gente cri-cri. Que fica tocando aquela sineta do grilo, tocando cri-cri, 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 e não para. Existe uma doença. E essa doença agora está pegando muita gente, chama cri-cri. Uns insatisfeitos, outros satisfeitos e sendo cri-cri também. Ah, tá, tudo bem. Mas falando de política, Otto Alencar, o senador Otto, comentou aí num programa de rádio em Salvador sobre a possível filiação de Fernando Gomes ao partido dele, o PSD, e também uma possível composição com a ACM Neto. Isso aconteceu na quinta-feira lá no programa. Ele disse o seguinte sobre Fernando Gomes. Ele disse que o Fernando é um grande amigo e vamos ajudá-lo, pois nosso povo Grapiúna merece. No PSD, o deputado Paulo Magalhães está tratando com ele do assunto e se houver a possibilidade, será um reforço grande para o partido. E sobre uma composição com a ACM Neto, inclusive ele podendo ser candidato ao governo do estado, o Otto Alencar, que eu não sei onde é que vai parar essa conversa toda, ele disse o seguinte: o Bruno Reis, que é o vice hoje da ACM Neto, é do PMDB, está fazendo projeções sem me ouvir, típico de um político jovem, voluntarioso e que sabiamente deseja fracionar nossa aliança. Eu não dei nenhuma declaração nesse sentido, tenho uma missão a cumprir no Senado por mais 6 anos e assim o farei, finalizou Otto Alencar. Mas o candidato de Rui Costa à Assembleia, que era o Marcelo Nilo, tomou uma rasteira de Otto e ACM Neto. E do próprio também governador. Porque o governador, quando viu
que ia perder, recuou. Recuou, foi isso mesmo, deu uma recuada. E aí o Marcelo retirou a candidatura e terminou que o candidato de Otto ganha. candidato de Otto ganha. Tá um negócio complicado esse namoro aí. Agora, tem uma coisa. Sim. Não se iluda, ninguém se iluda. Disse isso pessoalmente ao ex-governador Paulo Souto em uma das nossas conversas na eleição passada, de que hoje o político mais perigoso a nível de crescimento na Bahia chama-se Otto Alencar. Ele tem, sem briga, 106 prefeituras na Bahia. Sem briga. Se brigar, ele cresce mais. Falando de carnaval, vamos falar do carnaval de Ilhéus, onde a prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, começa hoje, sexta-feira, dia 3, o credenciamento de artistas, bandas de sopro e percussão, performances diversas, blocos afro e afoxés que desejarem ser contratados para apresentações em trios elétricos, mini trios ou palcos do Carnaval 2017, que vai acontecer de 17 a 19 de fevereiro. Portanto, um carnaval antecipado lá em Ilhéus. As inscrições podem ser feitas até o dia 9, das 8h30 às 12 horas e das 14 às 19 horas, na sede da Secretaria de Turismo, localizada na Avenida Vereador Marcos Paiva, no bairro Cidade Nova. Para esse ano, são 8 modalidades: banda musical em mini trio, banda musical em trio, banda musical de palco, banda de sopro ou percussão, performance, banda musical para baile infantil, bloco afro e afoxé. Segundo o secretário de Turismo e interino da Cultura, o credenciamento permite a participação de todos os interessados sem qualquer possibilidade de interferência política. Critérios como portfólio, pertinência da proposta, videoclipe e CD podem ser decisivos para a classificação dos artistas regionais. Então, todos os artistas regionais que estiver nos escutando aí, quiser se credenciar para se apresentar lá no Carnaval de Itabuna, ou de Ilhéus, perdão, tá aí a hora de levar aí seu material para... É um processo bem inclusivo, né? Com certeza. Bem inclusivo. Portanto, lá em Ilhéus. E ainda, por último aqui do blog Político do Sul da Bahia, tem a notícia do seguinte: o STF decidiu pela legalidade de pagamento de 13º e férias a prefeito e vice. Tá sabendo dessa? Mas aí tem gente que é contra salário, então agora vai contra o Supremo para dizer que prefeito não pode receber também décimo. O STF... Quem não pode receber décimo é vereador. Concluiu na quarta-feira o julgamento do recurso extraordinário 650898 com repercussão geral, reconhecida no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º a prefeitos e vice-prefeitos não é incompatível com o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República. Por maioria, venceu o voto proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que divergiu do relator ministro Marco Aurélio. O recurso extraordinário foi interposto pelo município de Alecrim, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que julgou inconstitucional a Lei Municipal 1929/2008, que previa o pagamento de verba de representação, terço de férias e 13º aos ocupantes do executivo local. Para o Tribunal de Justiça daquele estado, a norma feria o dispositivo constitucional que veda o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba ou remuneração ou outra parcela remuneratória aos subsídios dos detentores de mandatos eletivos. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux, que seguiu a divergência aberta em fevereiro de 2016 pelo ministro Barroso. De acordo com a corrente divergente, seguida também pelo ministro Teori Zavascki, Rosa Weber, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Engraçado, o voto dele já estava dado, então, mesmo ele tendo morrido, o voto que ele deu antes continua, né? Permanece que já estava acontecendo o processo. A posição do relator com esse tema foi seguida também por Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Para eles, prefeitos e vice-prefeitos, ministros e secretários, deputados, senadores e vereadores são agentes políticos diferentes dos servidores públicos em geral. Então, Fachin, Lewandowski e Carmen Lúcia votaram contra.
E os votos favoráveis foram Teori, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e, portanto, aí o Barroso. Então tá aprovado aí, é cabível aí essa novidade aí para os prefeitos da região. Vamos agora ver o que é que nós temos no outro blog regional bastante acessado, que é o Pimenta. Vamos ver o que é que a gente tem aqui. Olha só, o novo presidente, tem uma foto aqui do novo presidente da Assembleia, que é o deputado Ângelo Coronel, né, que diz que está colado com o governador Rui Costa. A declaração foi dada no almoço do gabinete do governador, pouco depois da cerimônia de posse, ontem, na quinta-feira. Ele disse que com o passar do tempo vai ser tão bom que Rui vai dizer que Coronel devia ter sido presidente antes. Olha só, viu? Para o governador, agora é momento de fortalecer o trabalho e melhorar ainda mais o diálogo com as secretarias. O governador disse o seguinte: vamos trabalhar para que os projetos sejam construídos a 4 mãos. Eu tenho muito que agradecer a todos os deputados, mesmo aqueles que fazem oposição, pela compreensão de colocar sempre a Bahia em primeiro lugar. Tenho convicção que dialogaremos com independência, fazendo o melhor debate e acelerando as votações que interessam ao povo da Bahia. Esse Ângelo Coronel, sim, é um grande agricultor, produtor inclusive de café. Ah, sim. Naquela região ali de Baixada da Chapada, ele comanda isso aí. Esse rapaz foi de oposição, depois foi para os braços de Antônio Carlos Magalhães. E quem vai para o grupo de Antônio Carlos Magalhães tem boas amizades, bons relacionamentos. Sim. É justamente por isso que Otto é ligado a ele. Ah, tá. Que Otto é oriundo do paletó de Antônio Carlos. Com certeza. Do paletó de Antônio Carlos. Então, Otto tem uma ligação, é coronel mesmo ele. Ele é coronel mesmo da polícia. Ângelo Coronel, mas é tanto que o pessoal se chama coronel. Ah, sim. Ângelo Coronel. Governador, tá interessante aí trabalhar a 4 mãos. Vamos olhar para as nossas estradas, né? Tá precisando. Coloque 6, 8, Coloque 10, porque a coisa tá preta. Guaraci Itajuípe é uma vergonha, verdadeiramente uma vergonha a gente sair daqui para Itajuípe para pegar a BR-101. Tá difícil. Bom, falando agora do Carnaval de Itabuna, o governo do estado assegurou 300 mil. O governo baiano será o patrocinador master do Carnaval de Itabuna. Ontem o governador Rui Costa, numa negociação da qual também participou o secretário de Relações Institucionais Josias Gomes, assegurou ao prefeito Fernando Gomes 300 mil para a festa. O prefeito acompanhou Rui na Assembleia Legislativa durante a abertura do período de sessões ordinárias. O dinheiro para a folia será liberado por meio da Bahia Tursa. A previsão é de que o carnaval custa em torno de 570 mil. Por meio da iniciativa privada, o município já tem 70 mil. Após o aporte do estado, o município praticamente confirmou aí a banda Vingadora na folia. Celcinho? Vai estar lá. Vai ser a principal atração aí, a Vingadora, na festa do carnaval aí de Itabuna, que começa na sexta-feira, dia 10. No programa da semana que vem, a gente deve estar trazendo aí os detalhes aí de como é que vai estar acontecendo. E o prefeito peitou o Ministério Público. O povo precisa de alegria. Eu estive com o prefeito Fernando Gomes, pessoalmente. Ele fez questão de dizer que quem tem que dar pitaco no governo é quem vota. No governo dele. Como se fosse isso, né? É quem vota. Porque o Ministério Público tem o seu papel, o Ministério Público fiscaliza. É tanto que o Ministério Público, com todos os 5 promotores, recomenda. Mas na recomendação você entende que aceita ser recomendado ou não. E o prefeito fez questão de deixar claro a Itabuna que iria sim fazer o carnaval de Itabuna, ainda que um carnaval humilde. Essa é a palavra dele, um carnaval muito humilde. Porque no próximo ano, 2018, aí ele disse, nós vamos fazer um carnaval com as atrações principais de Salvador. Fernando gosta de festa e a cidade também precisa de festa. Estava passando ontem em alguns locais lá no comércio e a gente via, inclusive no restaurante, as pessoas dizerem assim, que nada, com esse carnaval você já pensou o tanto de gente de fora que vai vir? O clima da cidade já está... Muda, gente, muda, já tem isso. Ontem
6 horas, o Beco do Fuxico estava lotado de gente, com som, com tudo, já em clima de carnaval. Tem vários blocos particulares, camarotes, movimentando o ambulante. Tudo mobilizando já para isso. A mesma palavra nesse sentido deu o prefeito Dernival de Itapetanga, falando que as festas movimentam as cidades. Tem gente que às vezes vende ali numa festa dessa e se sustenta uma quantidade de meses com o dinheiro que arrecada. Com certeza. Na venda. Com certeza. Ali. Você tem uma ideia, a gente mobiliza uma festa pequena, daqui a pouco alguém ganhou dinheiro com aquilo ali. Com certeza. Falar em festa, antes que você continue, sábado à noite tem lá existe um bar no Bairro Novo que chama o Badival. Ele tá levando Pantera. Bairro Novo lá em Tamutinga. Ele tá levando Pantera para tocar lá. E muita gente perguntando, eu disse, não, vale a pena, vai. Quando nada já tem estrada pra gente poder ir. Eu fiz 15 minutos. Ah, eu tô fazendo em 20. Você falou em 23, eu fiz 15. Olha aí. Vou tentar fazer em 10. Na hora que melhorar, botar o cascalho, é um pulo, gente, de Tamutinga pra cá. É verdade. Bom, falando um pouco aí de respeito, ontem circulou nas redes sociais aí uma imagem do ex-presidente Fernando Henrique abraçando o ex-presidente Lula, falando sobre a questão aí de como às vezes os pequenos aqui ficam nas picuinhas, quando na verdade os grandes lá, às vezes as diferenças elas desaparecem, né? Mas isso em se tratando de pessoas inteligentes. Porque doentes e mesquinhos e cri-cri não faz isso. E aí falando ainda nesse sentido aí, Lula também recebeu a visita do atual presidente Temer. E veja só, chamados de golpistas e assassinos por militantes petistas na entrada do Hospital Sírio-Libanês, Michel Temer e sua comitiva foram recebidos por Lula na noite de ontem com rara cordialidade. O líder máximo do PT agradeceu comovido a solidariedade recebida após a confirmação da morte de sua mulher Marisa Letícia. Em meio à tristeza, encontrou disposição para falar de política. Lula distribuiu conselhos a Temer, disse o seguinte: companheiro, não se faz reforma da presidência com o país em recessão, dando uma sugestão. Queixou-se do Tribunal Federal, disse que está acovardado. Novamente? De novo. Abriu uma fresta e disse o seguinte: Michel, quando quiser conversar comigo, me chame. Não posso ficar me oferecendo. E Temer disse, com essa abertura eu vou chamar muitas vezes. Temer estava hesitando em ir para São Paulo, receava não ser bem-vindo, mas sondado, Lula estimulou a viagem e acompanhou Temer aí o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, também Romero Jucá, José Sarney, Eunício Oliveira, também do PSDB José Serra e Cássio Cunha Lima, e os ministros Moreira Franco e Helder Barbalho. Vencido, segundo o blog do Josias aqui, o corredor polonês da entrada, os temores dissiparam-se na fase dos cumprimentos. Lula foi de mão em mão, abraçou, entre aspas, do golpista Temer ao arquirrival Serra, disse que a vida lhe ensinou a separar divergências políticas e embates eleitorais da amizade. Fez menções elogiosas a Fernando Henrique, que o visitara mais cedo, e ele diz que esse encontro com o FHC sinaliza para a juventude a necessidade de superar o ódio e a intolerância que intoxicaram a política brasileira. Palavras de Lula. Muito bem. Muito bem. Agora, que caia em algumas pessoas daqui de Quaraci, né? Tem gente que não aprende. E aí fica difícil. E aí o Josias comenta aqui que Lula esqueceu da história do nós contra eles, que foi criação, portanto, aí de Lula. Eu acho que Lula baixou pouca bola, né? E no momento desse, Rodrigo, a pessoa também não tem lá essa cabeça, né? Sim. Se for um pouquinho ser humano, vai entender que muito difícil a situação que ele passa no momento. Você está perdendo uma companheira, como ele mesmo chama. Essa não é minha mulher, é minha companheira, ele fala, né? E um momento difícil. Lula lamentou não ter dialogado com o FHC quando estava na presidência. Disse que todos nós aqui temos a responsabilidade de fazer esse país se reencontrar e voltar a sorrir. É interessante porque quando fica negócio de picuinha de um grupo pra lá, um grupo pra cá e não sei o que pra coisa e tal,
o negócio é meio complicado. Uma coisa que a gente está observando aqui em Quaraci, pelo menos eu tenho observado e não tenho visto nenhum comentário contrário ao que eu vou falar aqui agora, é que ninguém está falando em perseguição do prefeito Jadson. Não tenho notícias. Até porque, Rodrigo, o tempo é outro, né? Não tenho notícias, porque antigamente tinha aquela coisa, né? Rivalidade. Rivalidade e o povo do grupo da prefeita Josefina que deixou o poder estimulava aquela tese de que vai acontecer e a gente não tem visto. Às vezes, quem está acompanhando o governo, seja ele qual for, se for uma pessoa que não tem uma cabeça pronta para diálogo, para receber, para conversar, para dialogar, trava as coisas. E muita gente entra no governo para fazer isso, travar. A questão do salário de dezembro, da folha de pagamento, me parece que ainda não apareceu esses documentos efetivamente. Eu agora posso falar sobre o assunto porque eu procurei o prefeito hoje pela manhã. Ah, sim. E ele fez questão de me dizer: nós procuramos a medida legal, esperamos o prazo, a justiça convocou a prefeita Josefina, ela fez a entrega do material, só que, quem me disse foi o prefeito Jadson Albano. Diga. Só que não entregou a documentação completa. Está naturalmente na mão da justiça, mas para a intranquilidade dos que estão para receber salário de dezembro, os que faltam, o que é que acontece? O TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios, prolongou do dia 31 para o dia 13 de fevereiro, em que os ex-prefeitos possam entregar toda a documentação devida. Por conta disso, a prefeita Josefina, está com a prerrogativa de entregar no dia 13. Só que a gente tem que entender, e o povo, nem todo mundo sabe, o que é que acontece. É uma questão simples, gente. Existiu a programação de pagamento, mas não foi efetuado, até porque houve, aí eu faço questão de dizer, houve uma desorganização na parte contábil da gestão passada, no final de governo, para que acertasse, programasse tudo e deixasse tudo ok. Aí alguém vem, conversa uma coisa, outro vem, conversa outra. Eu estou afirmando que o governo da prefeita Josefina, em dezembro de 2016, se desorganizou. Não teve a capacidade de fazer a gestão pública dos recursos. Deixou recursos lá em caixa, faltando naturalmente fazer a contabilidade devida e correta. E aí o que acontece? Cria-se uma grande celeuma em que o próximo prefeito tem o recurso, mas também para o próximo prefeito pagar com aquele recurso é preciso que ele tenha documentos em mãos. Aí alguém diz, mas fulano de tal disse que deixou lá um documento. Gente, não vale. Fulano de tal não é prefeito. Fulano de tal não é o responsável. Isso aí sim seria a prefeita Josefina entregar. E outra coisa, se ela tivesse se organizado como ela se organizou por muitos meses anteriores, ela teria pago o mês de dezembro. Agora, deixa uma quantidade de dinheiro e deixa naturalmente uma quantidade de restos a pagar que o prefeito atual não sabe. Como o prefeito então lança a mão desse dinheiro para pagar salário? Se está previsto que tem restos a pagar para ser efetuado. Restos a pagar com verbas em caixa são obrigatórios o pagamento. É tanto que ele não pode mexer nesse dinheiro. Justamente. Agora é preciso que as pessoas expliquem com uma linguagem mais fácil, como eu estou fazendo aqui. Faça com a linguagem mais fácil. Assuma que verdadeiramente erraram. Assumam. Não sabem nem a quem pagaram. Eu sei da história, gente. Eu sei da história. Teve gente que na lista parece que já tem nome de quem já recebeu. Tem gente que recebeu em espécie. Prefeitura não se paga funcionário em espécie. Eu sei de funcionários que recebeu em espécie na sua casa.
Ó, tô aqui pagando a você o mês de dezembro, toma aqui em dinheiro. Isso não existe. Isso não existe. Isso é um manuseio totalmente errado, fora da contabilidade pública. Não se paga na contabilidade pública, não se paga, principalmente nessa metodologia. Se paga dando ciência, assinando processo, recebendo cheque ou fazendo depósito online. Essa é a maneira. Agora, esses procedimentos que tomaram aí no final do governo, aquela loucura, despreparou. É como você tem uma máquina boa e diz assim, tira essa peça aqui dessa máquina que lá na frente ela vai despedaçar. Outra maldade que fizeram com o prefeito Jadson. Essa foi um absurdo, que eu nunca esperava ver acontecer isso em Quaraci. A prefeita Josefina, a respeito do GEFIP, a prefeita Josefina, ela não fazia o depósito do GEFIP devidamente, como ela e todos os outros. Nenhum faz. Eu estou dizendo com propriedade, porque eu fui secretário 3 anos e a prefeita só depositou 4 meses em minha conta junto ao INSS. Ela descontava do meu salário e segurava. Não repassava para o INSS. E aí o que acontece? Quando chega dezembro, para dificultar a administração atual, a administração do Jadson, ela vai e declara tudo. Aí ela vai, declara tudo e já deixa programado com a Receita Federal para descontar tanto tal dia, tanto tal dia, tanto tal dia. E isso eles fizeram dizendo que Jadson não iria pagar, sobre hipótese alguma, a folha de janeiro. Mas já está paga. A folha está paga. Com muita dificuldade, eu perguntei ao prefeito, não, muita dificuldade passamos, mas já está pago. Cortamos o máximo que se pôde, algumas coisas vamos deixar lá para frente, mas o salário já está pago. É preciso que o povo entenda que fizeram uma coisa perversa, porque seria muito fácil o Jadson entrar em janeiro e não pagar o mês de janeiro aos funcionários. Então, as pessoas precisam entender, não há necessidade, não cabe mais isso nos dias atuais. Deixava que ela deixasse inscrito, previsto na Receita, X%, agora colocar praticamente R$1 milhão, deixou lá praticamente R$1 milhão para que fosse pago, para sacrificar o servidor no mês de janeiro. Quer dizer, aquele servidor que não recebeu em dezembro, se não recebesse em janeiro, seria 2 meses. 2 meses. Ah, gente, isso é brincadeira. Agora, quem faz, paga. Vamos à matéria aqui, onde a ex-prefeita Josefina será julgada em Itabuna por desvio de verbas do transporte escolar. A Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, solicitou o declínio de competência para a subseção judiciária de Itabuna. O declínio de competência é motivado porque Josefina não mais ocupa o cargo de prefeita. Não tem fórum privilegiado. Desse modo, ela perdeu sua prerrogativa de foro no Tribunal Regional Federal. Josefina e o empresário Armando dos Santos Santana são denunciados por desvios de verba do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar durante a gestão de Josefina no município em 2009. Nós estamos em 2017, ela está respondendo em 2009, Elivaldo foi prefeito em 2004, terminou de responder agora mais um processo. Muitas coisas podem vir ainda, né? A justiça hoje está mais rápida. Está mais rápida, né? Hoje está. Hoje nós temos Justiça Federal em Itabuna, antes era só Conquista. Ah, não tinha Itabuna antes não? Nós estamos com 8 anos com Justiça Federal completa em Itabuna. Ah, tá. Principalmente para essas ações públicas. É no mesmo prédio da Receita Federal, o antigo CNPC. Sim, sim. Então, o tempo está mudando com rapidez. Agora, uma coisa eu tenho a lhe dizer. Quem é Armando? Armando era o representante de uma empresa chamada Focus. Sim. Que ganhou as licitações no primeiro mandato da prefeita Josefina, que no segundo mandato foi escanteado, jogaram de escanteio, vai lá para lá, joga para o canto, já existiu uma bronca, jogaram o cara para o canto. Ficaram devendo ao rapaz. Ele ficou devendo aos motoristas. E aí vem para cá dizer de administração que fez isso, que fez aquilo. Gente, vamos parar com essa brincadeira. Fez uma administração,
assumiu, melhorou algumas coisas no município de Quaraci, mas também deixou muita coisa pendente e a desejar. Você sabia que teve gente que no dia 30 de dezembro recebeu mais de 100 mil reais da prefeitura de Quaraci? E foi? Recebeu. Você não recebeu, que você Não. não é. Não sou persona grata. Você não. Deixei de ser. Você tá fora. Tá fora. Então teve gente que recebeu. 30 de dezembro o banco já estava fechado. Mas recebeu. Recebeu em espécie? Eu não sei se espécie, eu sei que o documento tá lá como recebeu. Que coisa, né? Já existe uma comissão apurando isso. Bom, segunda matéria aqui ainda é sobre aquele tradicional assunto que a gente já retratou inúmeras vezes, onde a prefeitura gastava aí 308 mil de locação e de repente foi para 1 milhão e não sei quanto. Ainda é a questão da CGU, é bom ainda que o povo a questão entenda. da CGU. Que o povo entenda. Exatamente. E segundo essa matéria, o MPF Ministério Público solicitava, Federal. o Ministério Público solicitava a perda de cargo e a inabilitação de Josefina pelo prazo. A solicitação do MPF é pelo prazo de 5 anos para exercício de cargo ou função pública. A condenação dos denunciados nas penas combinadas no artigo 1º, inciso 2º, Decreto-Lei 201/67 e a indenização pelos danos causados à municipalidade pelo desvio de verbas aí do PENAT. Aí tem que devolver esse dinheiro. Tem que devolver esse dinheiro. Tá complicada aí a Ainda situação. existe mais 2 ações dentro da própria CGU, do sei processo disso. ligado CGU e Prefeitura de Quaraci. Sabemos disso. A ex-prefeita Juca Badaró de Itajuípe, segundo matéria circulada nos blogs regionais, diz aqui que finaliza restos a pagar com dinheiro em caixa. Segundo informações da equipe contábil, reconheceu, processou e escriturou na terça-feira, dia 31, as últimas despesas a pagar referentes à sua gestão, exercício financeiro 2016, no valor empenhado e liquidado de R$ 339.309,89. Essa medida, segundo a gestora, visa uma gestão fiscal responsável, organização contábil das receitas e despesas em restos a pagar numa obediência aos princípios básicos da administração pública em conformidade com a LRF 101/00. Ela devia ter vergonha. Juca Badaró devia ter vergonha. Porque nos restos a pagar que cita aqui, não estão inclusos alguns prestadores de serviço, dentre eles a Rede Portal. Simplesmente tem um rapaz chamado Cláudio, que ele é fotógrafo na cidade de Itajuípe, e a gente tem a prerrogativa de que quando a gente ganha uma licitação, a gente tenta beneficiar, obviamente, que as pessoas da municipalidade. E o Cláudio, fotógrafo, ele prestava serviço por estar na cidade, era mais prático, era mais tranquilo para a gente prestar esse serviço através dele. Simplesmente, num dos repasses que ela ficou devendo a gente, praticamente 60% era para a gente pagar esse rapaz. E simplesmente ficou prometido que seria colocado nos restos a pagar. No dia 31 eu tenho cópia de e-mail de secretário solicitando a cópia das notas fiscais para conferência, etc e tal, e simplesmente não foi. Ontem nós estivemos na Prefeitura de Itajuípe e não consta a nossa empresa lá nos restos a pagar da prefeita Gilca. É vergonhoso. Infelizmente é vergonhoso, porque a gente esperava uma postura de uma maneira diferente, até porque foi prometido. Aqui em Quaraci a gente já sabia que não tinha conversa. Aqui não tinha conversa. Mas lá está empenhado, foi liquidado, está documentado. Obviamente que a gente vai ter que ingressar na justiça contra o município de Itajuí, porque a gente deve, por exemplo, ao fotógrafo, a gente vai ter que ingressar na justiça para que a gente possa estar algum dia, quem sabe, recebendo esse recurso. É lamentável a gente ver que a assessoria dela aí divulga uma nota dessa aí que é totalmente irreal. É irreal isso aqui. Porque eu comentei com outras pessoas da própria cidade de Itajuípe que também tinham recursos lá, alguns fornecedores, e não consta nessa lista também de restos a pagar aí. É uma situação realmente complicada, constrangedora,
O prefeito Marconi está com essa lista em mãos para efetuar esses pagamentos, mas infelizmente foi relatado pela assessoria do Marconi que muitas pessoas estão procurando a prefeitura, buscando saber se aqueles valores referentes a eles estão no resto a pagar e estão encontrando na lista a ausência dos nomes. É lamentável, simplesmente lamentável. Aqui a gente tem que parabenizar aí alguns prefeitos que tiveram compromisso e que efetuaram devidamente todos os seus pagamentos, mas nesse caso aqui, essa matéria aqui é lamentável. Essa matéria está circulando, a gente tentou falar com ela, não conseguimos, tentamos falar com o secretário que até nos atendeu, ficou de retornar a ligação, mas não retornou, e a gente vê esse tipo de comportamento. Tem coisas que não dá para entender na política atual. Contrato de serviço, paga, tão simples. Eu não consigo ver dificuldade nessa questão de Josefina, Folha, etc. em Quaraci. Pega os documentos que tá lá, com a bagunça que tiver, bota debaixo do braço, vem pra prefeitura, tá com medo de entrar na prefeitura? Senta no salão, ali no auditório, tem uma mesa grande. Prefeito, o problema é esse. Tem isso aqui. Como é que a gente pode resolver? Agora, e chega num consenso. Agora fica batendo conversa na rua, falando o que tem de falar, falando isso, falando aquilo. Não, tem que falar com clareza para que as pessoas entendam. Rodrigo, o negócio da Embasa, como é que ficou em Quaraci? A água, a gente fez uma experiência. Pegamos a água e deixamos num balde transparente e a água acumulou mais ou menos 2 centímetros de um material marrom, amarelado. Mariana, lá de Mariana. Isso, tá parecendo a lama de Mariana, exatamente. E a água, até agora eu não vi a escavadeira que ia fazer a limpeza no rio ali, Almada. Não vi, tá lá do mesmo jeito, que ia cavar para aprofundar, para aumentar, não sei o que. Não vi uma pedra sequer na barragem, não vi o projeto. Então, graças a Deus que tá chovendo um pouco, porque estão esperando o sol castigar aí para ficar sem água. Mas mesmo com essa chuva é muito pouco. Por sinal, eu vi uma foto nas redes sociais, parece que um grupo de vereadores teve... Compareceu na Embasa. O vereador Galo, inclusive, fez questão de comparecer, a Câmara estava bem representada, entendeu? Agora, é preciso que as pessoas entendam que nós, vereadores, não temos o poder de fazer. Ainda mais uma empresa... Cobre e reivindica, né? Ainda mais uma empresa que arrecada. Quem arrecada é quem tem que fazer. Rodrigo, matrículas abertas, a Prefeitura Municipal de Quaraci, através do CRAS... ele está informando a toda a população, crianças, adolescentes e idosos, que encontram-se abertas as matrículas e rematrículas para o serviço de convivência de fortalecimento de vínculos referente a 2017, que é lá na rua Antônio Teixeira, 26, Centro, Quaraci, Bahia. Certo? Então você que está ligado ao CRAS vai procurar logo para fazer a matrícula e rematrícula. Tem um adendo aqui que fala sobre pais e responsáveis, crianças de 6 a 9 anos, 9 a 13, 13 a 17 e também idosos, que têm o interesse desses programas e oficinas aí, para comparecer no CRAS munido dos documentos de 1º a 10 de fevereiro, das 9 às 15 horas. E também acontece nos distritos de São Roque e de Itamutinga, nos pontos de apoio. Será no São Roque no dia 7/2, das 9 às 15 horas, e Itamotinga 8/2, das 9 às 15 horas. Vai ser nos pontos de apoio aí nos distritos. Lembrando aí desse convite aí. Falando ainda que hoje às 18 horas aproximadamente, o prefeito Jadson Albano vai estar com todo o seu secretariado e equipe se dirigindo para o distrito de Itamutinga. Hoje, tendo em vista que já tem estrada e que ele vai lá dar posse ao administrador, seu Gileno Dias, que vai ser o administrador lá em Itamutinga. Lembrando também que foi lançado em Quaraci na quarta e na quinta-feira, portanto ontem, o CD de Gerson Machado e Banda. Gerson Machado é um dos missionários, filho daquele pastor Humberto Machado, que trabalhou com a gente, morou aqui em Quaraci, que é da Cristolândia, um projeto nacional. Estava aqui e esse final de semana ele vai estar em Eunápolis e Porto Seguro. Mas ele fez questão de vir lançar o CD na primeira igreja e na Batista Jerusalém,
e também Gerson, que agora também é pastor, cantor e pastor. É parceiro direto de Fernandinho, aquele cantor gospel, e fizeram um trabalho e vieram lançar aqui em Quaraci. Ok, são 13 horas e hora de encerrar já, né? Bater no martelo aqui, avisando, portanto, que nós estamos preparando para a próxima sexta, ver se grava com, como é o nome dos meninos aí da banda? A banda Dominus? Dominus. Mas eu creio que a gente vai conseguir gravar uma matéria para outro programa. Para outro programa. É. Mas se chegar cedo a gente pega. Se chegar cedo a gente pega. Lembrando Fala que... com o sacristão aí para ver se consegue lá uma agenda. Ele tá fora. Tá fora? É. Mas volta, viu, rapaz? Volta, senão eu vou mandar o padre lhe pegar. Nós estamos também, antes de finalizar, dizendo que as pessoas que estão passando ali em frente à Praça da Igreja Católica, que a Rede Portal, conjuntamente com a Prefeitura de Quaraci, está contribuindo ali com a pintura dos canteiros, dando uma revitalizada. Estamos dando uma revitalizada. A gente tem uma preocupação, a Rede Portal tem uma preocupação com o urbanismo da nossa cidade e não seria diferente a gente estar acatando ali. O projeto da iluminação foi postergado um pouco por causa da fiação. A fiação da praça vai ter que ser reposta, então a gente deu um upgrade na pintura, estamos junto com a prefeitura nesse trabalho aí, e lembrando que todos os dias nós estamos ao vivo a partir das 19 horas com as novenas direto lá da igreja através do nosso canal no YouTube. Já que vem aí o programa da Presbiteriana, mandamos aqui agora para finalizar aquele abraço ao pastor da Presbiteriana, pastor Valdérico, que ontem colou grau, agora o homem é psicólogo. Parabéns. Psicólogo. Parabéns aí, pastor, e exerça naturalmente a função que lhe foi confiada. Nós estamos concluindo, portanto, o programa Revista da Cidade, dizendo que até aqui nos ajudou o senhor. Tchau, Quaraci, até a próxima, se Deus quiser.